Você pode até ter diploma, seguidores, dinheiro no banco e bons contatos, mas se não tiver sabedoria, vai repetir os mesmos erros com cara de novidade. Já reparou como tem gente inteligente fazendo escolhas desastrosas? Isso não é falta de informação, é ausência de direção. A verdade é que o mundo está cheio de vozes, mas vazio de sabedoria. E o mais irônico, ela sempre esteve acessível, explícita e organizada num único livro, Provérbios. Mas poucos têm coragem de viver o que ele ensina. Provérbios não é um livro de frases bonitas para colocar em legenda de foto. É um manual prático para viver com propósito. Nele estão os princípios que moldam o caráter, fortalecem o espírito, restauram a mente e direcionam decisões. Não é um conteúdo para religiosos fanáticos, é para quem está cansado de viver no piloto automático, tropeçando no mesmo padrão, com sensação de que algo está sempre fora do lugar. E aqui vai um alerta. Aplicar a sabedoria de Provérbios vai te fazer perder algumas coisas. Você vai perder tempo com conversas vazias, perder amizades tóxicas, perder vícios que disfarçavam dores e perder desculpas que sustentavam estagnações. Mas em troca, você ganha clareza, direção, paz e um senso de propósito que não se compra. Você ganha um estilo de vida leve, coerente e poderoso. O mais interessante, você não precisa mudar tudo de uma vez. Basta começar por uma decisão, parar, escutar e aplicar. Cada capítulo deste vídeo traz um princípio que pode transformar sua forma de viver, trabalhar, se relacionar e até orar. São verdades antigas, com poder renovador. São respostas práticas para dúvidas que o Google não resolve e que nenhum coach vai conseguir te explicar. Então, se você está cansado da confusão, do vazio, das promessas que não se cumprem e das vitórias que não duram, este vídeo é para você. Não importa onde você esteja agora, se der ouvidos à sabedoria, sua rota muda, seu espírito se fortalece, sua mente se alinha e seu destino se reposiciona. Porque a sabedoria bíblica não é um luxo místico, é a chave para uma vida nova. E se você acha que já tentou de tudo, mas continua dando voltas, talvez o que te falta não seja mais esforço, talvez seja mais entendimento. Está preparado? Porque quando a sabedoria entra, nada permanece do mesmo jeito. Antes de continuarmos, se você gosta dos nossos vídeos e sente que eles têm abençoado sua vida, curta e comente, nem que seja apenas um amém. Isso faz uma enorme diferença para que este conteúdo chegue a mais pessoas e impacte vidas. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever, ative as notificações e compartilhe com quem você ama, assim o YouTube vai te conhecer melhor e te indicar ainda mais vídeos como este, para te ajudar na sua jornada de fé. Ajude a disseminar esta mensagem de fé e esperança. Cada curtida, comentário e compartilhamento fortalece esse trabalho que fazemos com todo carinho para edificar sua vida. Juntos, podemos alcançar ainda mais corações. Continuando. A vida moderna anda lotada de atalhos que não levam a lugar nenhum. As pessoas correm atrás de metas, status e promessas vazias, como se houvesse um prêmio para quem se esgota primeiro. É curioso perceber como, apesar de toda a tecnologia e informação, muitos continuam tropeçando nas mesmas armadilhas antigas. Escolhas feitas no calor da emoção, relacionamentos que sugam energia, busca por sucesso a qualquer custo. O mundo vende a ideia de que saber muito é igual a ser sábio, mas isso é mentira. Conhecimento sem direção é como uma espada nas mãos de uma criança. O livro de Provérbios prova isso com uma simplicidade que desarma qualquer argumento. Ele é um mapa não de tesouros de ouro, mas de algo muito mais raro, paz de espírito. Provérbios não foi escrito para enfeitar a estante ou servir de citação de calendário.
Ele é um manual estratégico construído por alguém que teve poder, riquezas, fama e influência, mas descobriu que nada disso sustenta a alma. Salomão não falava de teoria, mas de experiência. Ele provou os extremos da vida e entendeu que o verdadeiro segredo está na sabedoria que conecta o céu com a rotina. Essa é a diferença entre um dia comum e um dia que realmente te leva adiante. E cá entre nós, não é isso que todo mundo busca, no fundo? Algo que traga sentido e que não dependa das circunstâncias? A sabedoria de Provérbios não é uma ideia filosófica distante. Ela é prática, direta e às vezes desconfortável. Ela não promete fórmulas mágicas nem resultados instantâneos, mas oferece princípios que, se aplicados, mudam a vida de dentro para fora. Um exemplo simples: a resposta branda desvia o furor. Quantas brigas já poderiam ter sido evitadas se alguém tivesse apenas contado até 3 e escolhido falar com calma? Essa é a beleza da sabedoria. Ela não grita, mas se impõe no silêncio da escolha certa. Você já percebeu como as pessoas sabem muito bem o que não querem, mas raramente sabem o que realmente desejam? Vivem correndo, tentando apagar incêndios que elas mesmas provocaram. A sabedoria te ensina a agir antes de chegar nesse ponto, a construir em vez de apenas consertar. E isso não é papo motivacional barato, é estratégia de vida. Quem aplica Provérbios não está apenas reagindo aos problemas, mas antecipando as soluções. É como andar com um mapa em um mundo onde quase todo mundo anda perdido. O problema é que muita gente acha que sabedoria é luxo, algo para ler no fim de semana, se sobrar tempo. Mas não é. Sabedoria é sobrevivência. Ela é o que impede você de perder anos com projetos errados, de abrir a porta para pessoas que vão te destruir por dentro, de cair nas ciladas que parecem oportunidades brilhantes. Já pensou quanto tempo da sua vida poderia ser economizado se você tivesse discernimento lá atrás? É esse tipo de clareza que Provérbios oferece. Uma das verdades mais duras é que ninguém tropeça em montanhas. A queda quase sempre vem das pequenas pedrinhas que a gente ignora. Uma palavra atravessada, uma decisão precipitada, uma omissão. Provérbios é como aquela voz amiga que aponta os detalhes antes que eles se transformem em desastres. Por isso ele continua tão atual, mesmo sendo milenar. Porque os dilemas humanos continuam os mesmos, só mudaram de roupa. E aqui vai o ponto mais forte. Sabedoria é escolha diária. Não basta ouvir uma vez ou decorar versículos. É preciso decidir hoje viver diferente. E isso não é fácil, porque exige quebrar padrões, questionar o que todo mundo aceita como normal. Mas é aí que começa a mudança real. Agora pense comigo, se escutar fosse tão simples, por que tão pouca gente consegue ouvir de verdade? Talvez porque ouvir, de fato, seja a primeira grande prova da sabedoria. Em um mundo em que todo mundo quer dar opinião, ser ouvido virou uma raridade quase sagrada. As pessoas falam, postam, comentam, mas poucas param para escutar com o coração. Escutar de verdade é mais do que deixar o outro terminar a frase. É captar o que não foi dito, perceber as emoções por trás das palavras. O livro de Provérbios insiste nisso. O tolo fala demais, o sábio ouve mais do que fala. É fácil parecer sábio com palavras bonitas, difícil mesmo é ser sábio no silêncio, porque é ali, no intervalo entre o que o outro diz e o que você responde, que mora a sabedoria de verdade. Quem escuta bem enxerga mais longe, há uma força silenciosa em quem sabe ouvir. E não é só nos conflitos, é nos detalhes do dia a dia. Ouvir seu filho sem interromper, escutar seu cônjuge sem pressa, prestar atenção na conversa de alguém que não tem nada para te oferecer. Esses são os testes que moldam o sábio. Escutar com atenção é um ato de honra. É dizer, você é importante o suficiente para eu parar tudo e te ouvir.
E cá entre nós, quantas vezes na vida você já se sentiu verdadeiramente escutado? Poucas, né? Pois é. O sábio não subestima esse poder. Existe uma sabedoria que só é acessível a quem cala a boca por dentro. Não adianta silenciar, a fala-se a mente continua gritando julgamentos. O silêncio verdadeiro é interno, e é nele que Deus fala. Quantas respostas você buscou em vozes externas, quando na verdade precisava apenas de um momento de quietude para ouvir o Espírito? Escutar não é apenas ouvir pessoas, é ouvir o céu. E quem escuta o céu aprende a lidar melhor com a terra. Aprenda a treinar esse silêncio. Experimente desligar o celular por 10 minutos por dia e ficar apenas com um caderno e uma pergunta: o que eu preciso ouvir hoje? O sábio não escuta para rebater, escuta para compreender. Essa é uma diferença absurda. Enquanto o tolo busca vencer uma discussão, o sábio busca construir um entendimento. Já viu gente que sempre responde antes de ouvir tudo? Normalmente, vive colhendo mal-entendidos. Agora compare com alguém que escuta com paciência, faz perguntas e depois fala com mansidão. É outro nível. Escutar bem também reduz desastres emocionais. Antes de tomar decisões importantes, ouça conselhos. Ouça pessoas maduras. E mais, ouça a si mesmo com honestidade. E não pense que escutar te faz fraco. Na verdade, te faz perigoso, no melhor dos sentidos. Porque quem ouve mais, sabe mais. Quem fala demais, revela tudo. Quem escuta, coleta peças que ajudam a montar o quebra-cabeça da vida. Essa é a inteligência relacional dos sábios. Eles ouvem as dores, os medos, os sonhos e, com isso, sabem como agir, quando agir e, o mais importante, quando não agir. Ouvir também é saber esperar. E esperar com sabedoria é uma virtude cada vez mais rara. Você quer um exemplo prático? Comece a escutar seus próprios diálogos internos. Quando alguém te incomoda, sua mente grita, julga, acusa. Mas, e se você calasse isso por um momento e perguntasse: o que isso está tentando me ensinar? Às vezes, Deus está usando aquela pessoa difícil para te moldar. Às vezes, aquele silêncio desconfortável é o solo onde Ele vai plantar discernimento. E você só vai perceber isso se parar de falar e começar a escutar com o Espírito. O mundo aplaude quem fala bem, mas Deus honra quem escuta com sabedoria, porque ouvir é um ato de humildade, é reconhecer que você não tem todas as respostas e que pode aprender com qualquer um, inclusive com os mais improváveis. E quando essa escuta se torna um hábito, nasce algo precioso dentro de você, o discernimento. E é justamente sobre ele que a próxima chave vai revelar. Porque saber o que está acontecendo fora é importante, mas saber o que realmente está por trás das coisas, isso muda tudo. Tem gente que parece ter uma intuição absurda para tudo, mas na verdade o nome disso é discernimento. Não é adivinhação, nem instinto animal. É sabedoria espiritual. Discernir é perceber o que está por trás das aparências, identificar intenções ocultas, enxergar o fim de uma história antes dela sequer começar. E sabe onde isso começa? No silêncio do espírito. Quem não escuta bem, decide mal. E quem não treina o discernimento, vira presa fácil das armadilhas que a vida planta no meio do caminho. Provérbios não apenas recomenda esse dom. Ele mostra que, sem ele, você vai cair até em coisas que parecem bênçãos. Quantas vezes você já viu alguém que venceu na vida, mas perdeu a paz? Conquistou o mundo e esqueceu a própria alma? A falta de discernimento é um dos principais motivos, porque a conquista sem direção é uma cilada com laço dourado. Provérbios ensina que melhor é o pouco com discernimento do que o muito com confusão. Discernimento é aquela bússola invisível que não apenas aponta o norte, mas avisa: esse caminho está bonito demais para ser confiável. E quase sempre está mesmo.
Porque nem toda porta aberta foi Deus quem escancarou. Na vida real, discernimento te salva de casamentos desastrosos, negócios que viram pesadelos, amizades tóxicas disfarçadas de apoio. Ele te ajuda a identificar a diferença entre um convite e uma armadilha. Já ouviu alguém dizer: eu sentia que tinha algo errado, mas fui mesmo assim? Pois é, faltou treinar o discernimento, e ele se desenvolve como músculo. Quanto mais você pratica, mais forte fica. Um bom exercício é fazer perguntas antes de qualquer decisão. Isso me aproxima ou me afasta de quem eu quero ser? Isso edifica minha fé ou massageia meu ego? Quem não desenvolve discernimento vive reagindo a tudo, e reação sem direção costuma destruir o que levou anos para ser construído. O sábio, ao contrário, não corre para decidir. Ele observa, analisa, questiona e só então se move. Não é lentidão, é intenção. Ele não está enrolando, te está construindo. Já reparou que algumas pessoas sempre caem nas mesmas situações? Mudam o cenário, mas o enredo é o mesmo. Isso é ausência de discernimento. A vida vai dando sinais, mas quem está apressado demais não percebe. Discernimento também te mostra quando algo parece espiritual, mas não é. Quantas vezes ouvimos discursos bonitos, aparentemente sábios, mas que escondem manipulação, vaidade ou heresia? O discernimento espiritual é como óculos de raio-x. Ele te permite ver o que os olhos naturais não veem. E essa visão só se desenvolve na comunhão com Deus, na leitura diária da palavra, especialmente de Provérbios, e na oração sincera. Não adianta querer discernir se você não silencia a alma para ouvir o Espírito. Não se trata de mágica, mas de relacionamento com a verdade. Quer exemplos práticos? Antes de aceitar uma proposta de trabalho, pergunte: isso está alinhado com os meus valores ou só com minha ambição? Vai começar um namoro? Reflita: essa pessoa me aproxima de Deus ou apenas me atrai emocionalmente? Está diante de um conflito? Analise: essa discussão é necessária ou só está alimentando meu orgulho? Discernimento é aplicar sabedoria antes do estrago. E convenhamos, prevenir sempre é melhor do que remediar. O discernimento também revela com quem você deve ou não caminhar. Há pessoas que nos elevam, outras que nos afundam, e às vezes a diferença entre elas está escondida nos detalhes. E é justamente nesses detalhes que a sabedoria de Provérbios brilha, porque não é só com quem você anda que importa, mas o que essas pessoas estão plantando dentro de você. E é sobre isso que a próxima chave vai nos alertar. Como as amizades moldam silenciosamente o nosso destino. Existe uma verdade que, quando você entende, muda radicalmente suas escolhas. Você se torna parecido com quem anda junto. Isso não é exagero, é Provérbios puro. Quem anda com os sábios será sábio. Simples assim. As amizades não são apenas companhia, são influência invisível, moldura de mentalidade, espelho de comportamentos. Já notou como a gente começa a repetir expressões, hábitos e até o tom de voz de quem convive muito perto? É automático. Agora pense no peso disso quando se trata de fé, propósito e decisões importantes. Ambientes têm cheiro, mas também tem atmosfera espiritual. Há lugares e pessoas que te puxam para cima e outros que te puxam para o abismo. Tem amigo que acende o melhor em você. Tem outro que sempre traz o pior. Um te aproxima do seu chamado, o outro te enche de distrações. É por isso que Provérbios trata amizades como questão de sabedoria, não de conveniência. Caminhar com os sábios é como morar num jardim bem cuidado. Mesmo que você não entenda de cultivo, floresce só de estar ali. E, convenhamos, a gente já tem problemas demais para somar gente que afunda a alma.
O sábio não escolhe amigos pelo histórico de risadas, mas pela direção que essas amizades o conduzem. Não é sobre quem te diverte, é sobre quem te edifica. E isso exige um filtro emocional e espiritual. Tem gente que é boa, mas não é boa para você agora. Tem laços que precisam ser reposicionados, e isso não é falta de amor, é maturidade. Um amigo de verdade ora com você, corrige sem te humilhar, vibra com suas vitórias e te chama de volta quando você se perde. Esse tipo de pessoa vale mais do que 1000 seguidores dizendo amém nas redes sociais. Quer um exemplo? Prático. Dê uma olhada em quem você mais escuta. Pode ser um amigo próximo, um canal no YouTube, um perfil no Instagram. Essas vozes formam seu círculo invisível. Elas estão moldando seu jeito de pensar, sentir e reagir. O que você lê, ouve e consome diariamente constrói uma lente por onde você enxerga a vida. Por isso, escolha mentores, não apenas colegas. Escolha fontes que te desafiem a crescer, e não que apenas confirmem suas desculpas. Sabedoria se transfere mais por convivência do que por conteúdo. E olha só, andar com sábios não é sempre confortável. Eles não passam a mão na sua cabeça quando você está errado. Eles não alimentam vitimismo, confrontam incoerência. Eles te lembram do que você disse que queria ser quando estiver se desviando do seu propósito. E isso pode incomodar no início, mas é exatamente aí que começa a transformação. Se alguém te corrige com amor, agradeça, porque essa é uma das formas mais nobres de amizade. Aquela que prefere te ver ferido por um instante do que perdido por uma vida inteira. Sabe aquele ditado que diz: mostre-me com quem andas e eu te direi quem és. Provérbios diria mais: mostre-me com quem andas e eu te direi para onde vais. Seu círculo determina sua direção. E às vezes, mudar de círculo é a virada de chave que sua vida precisa. Não se trata de cortar pessoas com arrogância, mas de proteger o seu ambiente de crescimento. A fé precisa de solo fértil. A sabedoria precisa de espaço. E o seu futuro precisa de amigos que saibam orar, sonhar e caminhar com propósito. E o curioso é que, ao andar com pessoas assim, você descobre uma força que nem sabia que tinha. Uma coragem que se alimenta de exemplos. Um senso de propósito que nasce da convivência. Porque quem anda com os sábios inevitavelmente se torna um deles. E esse novo nível de força interior começa a aparecer no domínio sobre algo muito específico, os impulsos. E é aí que entra a próxima chave, talvez uma das mais difíceis, porém mais poderosas, o autocontrole. Enquanto o mundo aplaude quem conquista o palco, Provérbios exalta quem governa o próprio interior. Porque não adianta vencer uma cidade se você perde a si mesmo no processo. O verdadeiro guerreiro não é o que domina os outros, é o que domina os próprios impulsos. E isso ninguém vê. O autocontrole é uma batalha silenciosa, travada quando ninguém está olhando. É no trânsito, quando você respira fundo em vez de buzinar. É na conversa atravessada, quando você escolhe não responder no mesmo tom. É na vontade de desistir, quando você decide permanecer firme. O sábio entende que nem tudo que se sente deve ser manifestado. Sentir raiva não é pecado. Deixar que ela dite suas ações, sim. Desejar algo não é errado. Ser escravo do desejo, sim. O autocontrole transforma eu quero em eu posso esperar, eu posso em eu escolho não. E convenhamos, isso é uma força rara. É fácil parecer forte gritando, batendo na mesa, dando respostas rápidas. Difícil é permanecer calmo quando tudo ao redor te provoca. E não se engane, autocontrole não é fraqueza, é domínio espiritual. Na prática, isso significa estabelecer limites. Você pode começar criando metas simples, reduzir o tempo nas redes sociais, evitar certas conversas que sempre descambam para fofoca, controlar o impulso de comprar por impulso. Um bom exercício
é contar até 10 antes de responder algo que mexeu com suas emoções. Outro, ainda mais eficaz, é orar antes de tomar qualquer decisão. O sábio entende que nem tudo precisa de resposta imediata. Às vezes, o melhor argumento é o silêncio, e a melhor resposta é esperar. O autocontrole também aparece nas pequenas rotinas. Dormir mais cedo mesmo, com vontade de maratonar mais um episódio. Comer o necessário, não o emocional. Gastar com sabedoria, mesmo tendo dinheiro sobrando. Parece simples, mas são nesses hábitos que a grandeza é forjada. A disciplina não nasce do conforto, mas da decisão de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não se tem vontade. O sábio não vive refém do que sente. Ele é senhor das próprias escolhas e sabe qual é a recompensa disso. Paz. Sim, a paz de quem não vive se explicando, se arrependendo, apagando incêndios que ele mesmo causou. O autocontrole evita discussões desnecessárias, preserva relacionamentos e mantém a reputação intacta. E mais, ele fortalece a identidade. Porque quanto mais você governa a si mesmo, mais você sabe quem é. E quem sabe quem é, não precisa provar nada para ninguém. Isso é liberdade, liberdade emocional, espiritual e até financeira. Quer um exemplo concreto? Alguém te provoca nas redes sociais. Você tem todas as respostas afiadas na ponta dos dedos, mas você respira, silencia, ora e não responde. Isso pode parecer fraqueza para os tolos, mas para o céu isso é força, porque você decidiu preservar sua paz em vez de vencer uma discussão. E isso é uma escolha de sabedoria. Autocontrole também é isso. Saber que você pode, mas decidir que não vale a pena. E isso é um tipo raro de autoridade. E quando você domina os impulsos, uma nova porta se abre, a de falar verdades que curam e não que ferem. Porque a mesma boca que cala para evitar o mal, também pode falar com poder para gerar vida. E é sobre essa verdade, firme, amorosa e transformadora, que a próxima chave se debruça. Porque saber calar é sabedoria. Mas saber falar, no tempo certo, da forma certa, com a motivação certa, isso muda destinos. Há verdades que doem, sim, mas existe um tipo especial de verdade que, mesmo cortando na hora, costura a alma depois. Provérbios não nos chama para dizer tudo o que pensamos, nos convida a falar o que realmente edifica. O sábio entende que o poder das palavras está no tom, no tempo e na intenção. E a verdade, quando dita com amor, pode ser um dos maiores atos de cuidado. Sabe aquela frase que confronta, mas ao mesmo tempo aquece o coração? Isso não é sorte, é sabedoria emocional. Porque não basta ter razão, é preciso saber o que fazer com ela. Ser sincero não é licença para ser cruel. O tolo despeja sua opinião como se estivesse entregando lixo na porta do outro. O sábio serve sua verdade como quem entrega remédio, com consciência e com a medida certa. Isso vale para qualquer contexto: casamento, amizade, liderança, discipulado. Em vez de dizer você está errado, o sábio pergunta: posso te mostrar algo que talvez te ajude a crescer? A diferença está na abordagem. Uma destrói, a outra transforma. E Provérbios nos chama a sermos esses instrumentos de restauração. A verdade também é um espelho. Antes de apontar o erro alheio, o sábio olha para dentro. Ele se pergunta: estou dizendo isso para libertar ou para aliviar minha frustração? Se for o segundo, ele silencia. Se for o primeiro, ele fala com mansidão. Esse filtro muda tudo, porque o foco não é ganhar discussão, mas salvar conexões. Em relacionamentos, isso faz toda a diferença. Quer um exemplo? Em vez de acusar seu cônjuge de insensibilidade, diga como aquilo te fez sentir.
Fale de forma que o outro escute com o coração, não com a defensiva ativada. E nem sempre a verdade precisa ser dita na hora. Às vezes, o tempo é parte do processo de cura. Já aconteceu de você querer dizer algo no calor do momento e depois de uma oração, perceber que o Espírito te pediu para esperar? Isso é maturidade. O sábio respeita o tempo certo de cada conversa difícil, porque ele sabe que quando o terreno está preparado, até verdades duras são bem recebidas. Não se trata de omitir, mas de cultivar o momento ideal. Verdade no milenus. Tempo certo é como cirurgia com anestesia. Ainda dói, mas com menos trauma. E não pense que essa verdade é só para o outro. Muitas vezes, ela precisa ser dirigida ao espelho. Quantas vezes nos enganamos com desculpas bem formuladas? Justificamos hábitos que nos sabotam. Romantizamos atitudes que nos afastam de Deus. O sábio não vive em negação. Ele encara a verdade como uma aliada, não como uma ameaça. Admitir, aqui eu preciso mudar, é mais libertador do que tentar manter uma fachada. A verdade, quando aceita, arranca as raízes do auto-engano e planta transformação. Falar a verdade com sabedoria também transforma você em alguém confiável. As pessoas te escutam não porque você fala bonito, mas porque sabem que você fala com propósito. E isso é raro. Vivemos em uma geração cheia de barulho e pouca verdade. Quem consegue unir firmeza e amor se destaca como uma luz no meio da multidão. Não para humilhar ninguém, mas para despertar. E essa luz tem um preço, exige coragem. A coragem de dizer o necessário mesmo quando é desconfortável. E quando essa coragem se torna um hábito, ela molda um outro valor essencial, a humildade. Porque quem vive na verdade entende que sempre há algo a ser corrigido, algo a aprender, algo a melhorar. E é exatamente essa disposição de se curvar, mesmo sabendo que tem razão, que nos conduz à próxima chave, a humildade que abre portas onde a arrogância só encontra muros. Existe algo incrivelmente poderoso em alguém que sabe o quanto ainda precisa aprender. Essa é a essência da humildade, não a postura de quem se esconde, mas de quem se abre. Provérbios ensina que antes da honra vem a humildade, e isso não é à toa. O coração humilde é solo fértil para a sabedoria crescer, porque quem acredita já saber tudo fecha a porta para o novo. Já o humilde vive de mente aberta e coração inclinado. Ele pergunta sem vergonha, ouve sem pressa e corrige o rumo quando necessário. E, curiosamente, quanto mais ele cresce, mais fácil é reconhecê-lo. Não pela ostentação, mas pela leveza. A humildade também se revela no cotidiano. É pedir desculpa mesmo achando que estava certo. É reconhecer o esforço do outro. É dar crédito sem precisar aparecer. Em casa, no trabalho, na igreja, os humildes se destaca por não buscar destaque. E justamente por isso, sua presença traz paz. Sua fala ensina sem gritar. Sua vida inspira sem ostentar. Já reparou que as pessoas mais marcantes que você conheceu provavelmente foram também as mais humildes? Porque humildade não impõe, ela atrai. É autoridade sem barulho, é grandeza disfarçada de simplicidade. Mas não confunda a humildade com insegurança. Ser humilde não é se anular. É ter coragem para reconhecer suas limitações sem perder a firmeza na identidade. O sábio não precisa provar que é sábio. Ele não se envergonha de dizer, não sei. Porque ele entende que cada nova dúvida é uma porta para crescer. E isso o torna ensinável, uma das qualidades mais valiosas no mundo espiritual. Pessoas ensináveis não estagnam, elas evoluem. E por isso Deus as honra, porque Deus não investe sabedoria em corações que se acham autossuficientes. A humildade também é um escudo contra o orgulho. E o orgulho, meu amigo, é traiçoeiro. Ele se disfarça de autoconfiança, mas é vaidade pura. E Provérbios avisa, a soberba precede a ruína.
Toda vez que alguém acha que não precisa mais ouvir ninguém, está a um passo do tombo. O humilde, por outro lado, mesmo quando acerta, quer aprender, ele não fica buscando quem está certo, busca o que é certo. E por isso cresce em silêncio, floresce sem alarde e colhe frutos duradouros. Na prática, cultivar humildade pode ser mais simples do que parece. Comece o dia lembrando de onde você veio. Reforce em oração sua total dependência de Deus. Valorize quem caminha ao seu lado. Pergunte mais, julgue menos, leia Provérbios como quem está sedento por instrução. E, principalmente, nunca perca o hábito de se examinar. A humildade cresce onde há autorreflexão. Ela se alimenta de gratidão, de empatia, de reverência. E quanto mais você vive com humildade, mais portas invisíveis se abrem, não por força, mas por honra. Outro aspecto fundamental é saber lidar com elogios e críticas. O humilde agradece o elogio, mas não se embriaga com ele. Ele recebe, a crítica filtra o que é verdade e não se destrói por isso, porque ele tem identidade firme e quem sabe quem é, sabe que sempre pode ser melhor. Esse equilíbrio é o que sustenta o sábio mesmo quando todos à sua volta perdem o chão. E isso é precioso demais para ser negligenciado. Porque a humildade não só te ensina, ela te sustenta. E quando esse estilo de vida se torna natural, algo começa a mudar até na forma como você decide. Você já não decide só com base no que parece certo, mas no que Deus realmente aprova. E é justamente essa reverência prática, esse filtro invisível, que nos leva à próxima chave, o temor do Senhor. Um temor que não paralisa, mas que guia cada passo com sabedoria e propósito. Temor do Senhor não é medo de um castigo divino, é reverência por uma presença constante. É viver como quem sabe que Deus está vendo, ouvindo e pesando na cada intenção. Provérbios trata o temor não como emoção, mas como sabedoria em ação. Ele é o filtro entre o que parece certo aos olhos humanos e o que é aprovado diante do céu. Quem teme ao Senhor não vive pisando em ovos, mas andando com propósito. Ele não se move por conveniência, mas por convicção. E essa convicção é o que dá firmeza em tempos de incerteza. Temer a Deus é lembrar, antes de qualquer decisão, que há um padrão eterno que não se negocia. Antes de assinar um contrato, antes de começar um relacionamento, antes de abrir a boca para responder alguém, o temor entra como voz interior que diz: isso glorifica a Deus ou só massageia o seu ego? Esse tipo de consciência transforma a forma como você faz negócios, como você trata pessoas, como você usa seu tempo. O temor te posiciona onde o orgulho te afastaria. E esse posicionamento gera uma segurança que nenhuma estratégia humana consegue oferecer. Na prática, isso pode ser tão simples quanto manter a palavra dada, mesmo quando ninguém está olhando. Ou recusar uma oportunidade que parece maravilhosa, mas que fere princípios. Já pensou quantas armadilhas você poderia evitar se usasse o temor como critério em vez da emoção? Quem teme a Deus se preserva de enredos perigosos. Ele entende que nem tudo que é bom é de Deus, e nem toda porta aberta foi Ele quem escancarou. O temor nos ensina a pedir direção antes de dar qualquer passo, porque passo sem direção é tropeço à vista. O mundo grita por velocidade, mas o temor sussurra por prudência. Enquanto todos correm, o temente para e ora. Enquanto todos escolhem com pressa, ele pondera com calma. E essa lentidão espiritual, que muitos não entendem, é o que o salva de muitas quedas. Não é lentidão por insegurança, é estratégia por sabedoria. O temor desacelera para não comprometer o que está sendo construído. Ele prefere esperar mais e colher paz do que decidir rápido e carregar arrependimento. Temer a Deus também molda o caráter.
Você passa a buscar coerência entre o que vive e o que professa. Não existe vida espiritual separada da vida real. Quem teme ao Senhor é o mesmo no altar e na sala de reunião. É íntegro quando está sendo visto e principalmente quando não está. Isso é o que sustenta uma vida respeitável. E não é sobre religiosidade, é sobre integridade. É saber que Deus está em cada detalhe e que cada detalhe conta. E é por isso que o temor te transforma em alguém confiável. Você quer treinar esse temor? Comece consultando Deus em tudo. Ore antes de tomar decisões, mesmo as que parecem pequenas. Leia Provérbios, pedindo que cada versículo se torne um espelho. Busque conselhos com pessoas que temem mais a Deus do que a opinião dos outros. E, principalmente, peça que o Espírito Santo te alerte quando seus passos começarem a se afastar da verdade. Esse temor diário te livra de muitos e no futuro. Porque quem teme ao Senhor planta com sabedoria e colhe com segurança. E é justamente nesse ritmo mais desacelerado, mais consciente, mais focado no eterno do que no imediato, que outra virtude começa a florescer com força: a paciência. Porque quem teme, aprende a esperar. E quem aprende a esperar, descobre que o tempo pode ser o maior aliado da sabedoria. No mundo do tudo agora, a paciência virou quase uma heresia. As pessoas querem respostas em segundos, sucesso em semanas e cura instantânea. Mas Provérbios nos lembra que tudo que é eterno é construído em ritmo de processo. Paciência não é passividade, é fé em movimento. É fazer a sua parte com excelência e confiar que Deus está fazendo a dele, mesmo quando você não vê nada. Esperar com sabedoria é como plantar uma semente num solo seco. Você não vê resultado nos primeiros dias, mas quem confia, continua, regando. O sábio entende que apressar o tempo é como tentar colher sem ter plantado. E isso vale para tudo: vida emocional, ministério, carreira, cura interior. Já viu gente tentando pular etapas? Normalmente quebram a cara. O impaciente começa 3 projetos e não termina nenhum. Quer tudo ao mesmo tempo e acaba sem nada nas mãos. Já o paciente constrói com camadas. Ele entende que o invisível de hoje é a base do visível de amanhã. E esse entendimento o impede de desistir na estação do silêncio. Na prática, paciência pode ser o diferencial entre uma escolha certa e uma tragédia evitável. Quantos casamentos foram salvos porque alguém decidiu esperar o tempo certo da conversa? Quantos negócios floresceram porque o empreendedor teve coragem de construir a base antes de divulgar o topo? Um bom exercício é se perguntar: estou tomando essa decisão porque estou pronto ou porque estou cansado de esperar? O cansaço emocional é inimigo da paciência, e o sábio sabe disso. Ele descansa em vez de agir por impulso. A paciência também é uma expressão de maturidade espiritual. Ela mostra que você entendeu que Deus trabalha em ritmos diferentes dos seus. Enquanto você quer sair da tempestade, Deus quer te ensinar a dançar na chuva. Já percebeu como os maiores avanços da vida geralmente vêm depois de períodos de silêncio? Isso não é coincidência, é processo. A espera gera raiz, e sem raiz, qualquer vento derruba. O sábio não corre atrás de atalhos, ele constrói caminhos, e cada passo paciente é uma semente lançada no solo do propósito. Paciência também protege contra frustrações. Quantas vezes você se decepcionou por esperar demais de algo que prometia retorno rápido? O marketing do mundo é barulhento. Ganhe dinheiro rápido. Mude sua vida em 7 dias. Mas sabedoria não vem em cápsulas. Ela vem em constância. O sábio não se ilude com promessas fáceis. Ele sabe que o verdadeiro crescimento é invisível por fora e profundo por dentro. É como um bambu. Anos sem brotar, mas crescendo raízes fortíssimas. Quando rompe a terra, ninguém segura mais. Você pode aplicar isso hoje mesmo.
Está esperando a pessoa certa para se casar? Use esse tempo para amadurecer sua identidade, sua fé, sua visão de vida. Esperando uma porta se abrir, fortaleça sua competência, organize sua casa, cuide da sua mente. Quem aproveita bem a espera, chega preparado. Quem desperdiça o tempo, só corre quando já está atrasado. A paciência é a estratégia dos sábios. Eles não param, só sabem esperar caminhando. E o mais lindo disso tudo é que, ao exercitar a paciência, algo começa a se reorganizar por dentro. O coração vai ficando mais limpo, menos ansioso, mais focado no essencial. E é justamente aí que o próximo princípio se revela: guardar o coração. Porque não adianta plantar com paciência se no meio do caminho você deixa o coração ser envenenado pelas palavras erradas, pelas emoções não tratadas e pelos sentimentos que te roubam do propósito. Se Provérbios pudesse ser resumido em um único conselho vital, talvez fosse este: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. E não é exagero, o coração é a central de comando da vida. É nele que nascem os pensamentos, os desejos, os medos e os sonhos. Quando o coração está contaminado, todo o resto se desequilibra. O olhar perde a pureza, as decisões ficam pesadas e até a fé começa a vacilar. Guardar o coração é um ato de vigilância espiritual, não com rigidez, mas com firmeza. É dizer sim para a vida e não para tudo o que intoxica a alma. O coração é como um cofre. Se você deixa qualquer coisa entrar, não se espante se encontrar bagunça lá dentro. Uma mágoa não tratada vira amargura. Uma comparação constante vira inveja. Um pensamento negativo mal resolvido vira incredulidade. O sábio entende isso e cuida do coração como quem cuida de um jardim. Ele poda, rega, protege. E sabe o que isso significa na prática? É prestar atenção no que você assiste, com quem você conversa, o que você medita à noite antes de dormir. Tudo isso está ou alimentando sua alma, ou envenenando. Guardando o coração, você se protege de armadilhas invisíveis. Uma crítica mal absorvida pode travar sua identidade por meses. Uma expectativa frustrada pode te fazer desistir de um chamado. E na maioria das vezes, o que adoece não é o que aconteceu. É o que você deixou criar raiz lá dentro. É por isso que o sábio vive em constante faxina emocional. Ele não acumula lixo. Perdoa, solta, recomeça. E isso não significa ignorar o que sente, mas escolher não deixar que sentimentos ruins mandem em sua vida. Quer treinar isso? Comece prestando atenção em como você reage. Se algo te afeta demais, pergunte: o que isso revelou sobre o que está dentro de mim? Se uma fala te deixou abalado, talvez tenha tocado numa ferida ainda aberta. Use esse desconforto como diagnóstico. Faça anotações, ore sobre elas, declare a palavra sobre sua mente e emoções. Versículos como: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Não são poesia, são ferramentas. E quanto mais você usa, mais limpo o ambiente interior vai ficando. Guardar o coração também é saber quem merece acesso a ele. Nem toda conexão é saudável, nem todo conselho é digno, nem toda opinião deve ser absorvida. O sábio não se fecha para a vida, mas também não se abre para qualquer voz. Ele filtra, ele ouve, pondera e só deixa ficar aquilo que edifica. Já percebeu como tem gente que sempre sai de uma conversa mais leve? E outras que te deixam pesado, mesmo sem dizer nada ofensivo? Isso é energia emocional. E o coração sente. E atenção, guardar não é endurecer. O sábio não constrói muralhas, ele constrói portões com fechaduras. Ele permite a entrada do que é bom e bloqueia o que não é. Isso se reflete em decisões práticas: evitar ambientes tóxicos, não alimentar fofocas, silenciar críticas destrutivas. Um coração guardado
é um coração mais leve. E quando ele está limpo, a mente funciona melhor. As decisões são mais claras e o espírito se conecta com Deus com mais facilidade. É como alinhar os instrumentos de uma orquestra. Tudo flui melhor. E quando o coração está leve, ele naturalmente começa a transbordar. Não dá para conter o que foi bem guardado e bem cultivado. E é aí que a próxima chave aparece com força, a generosidade, porque o coração que foi curado não acumula, ele compartilha. E quem aprende a repartir, descobre que a verdadeira prosperidade começa quando você entende que nada do que tem é só seu. Provérbios é direto: a alma generosa prosperará. E aqui está o paradoxo que confunde a lógica do mundo. Dar, em vez de diminuir, multiplica. A generosidade é uma força espiritual que quebra o medo da escassez. Não se trata apenas de dinheiro, mas de disposição em repartir aquilo que se tem. Tempo, atenção, palavras, talentos. Quem entende isso começa a enxergar que tudo o que possui é provisão com propósito. Nada é definitivo, tudo é transitório, inclusive os recursos. E quando você coloca suas mãos à disposição do céu, o céu coloca recursos à sua disposição. A alma generosa vive leve, porque não tem medo de perder. Ela sabe que doar é declarar na prática: eu confio. Confio que se eu plantar, Deus vai regar. Confio que se eu servir, Ele vai cuidar. Essa confiança atrai favor, abre portas e traz uma alegria que nenhuma aquisição material consegue oferecer. Já reparou como pessoas generosas são quase sempre mais alegres? Isso não é coincidência, é consequência. Dar tira você do centro, te conecta com os outros e te posiciona como canal, e não como depósito. E na prática, como viver essa generosidade? Comece com os olhos. Veja quem está ao seu redor precisando de algo que você já tem. Pode ser um conselho, um tempo de escuta, uma ajuda técnica, uma oração. A generosidade começa onde termina o egoísmo. Está em dizer: conte comigo, e aparecer mesmo. Está em estender a mão quando ninguém mais está vendo. E o mais bonito é que esse tipo de atitude não gera gratidão apenas em quem recebe, mas também desperta algo novo em quem oferece. Porque o ato de dar também cura. Provérbios mostra que o generoso nunca empobrece. E isso vale inclusive para o emocional. Quem vive abençoando outros não tem tempo de sobra para murmurar. Ele vive ocupado demais, criando soluções, encorajando, semeando esperança. Quer ver um exemplo prático? Escolha hoje uma pessoa para abençoar sem esperar nada em troca. Pode ser com um café, um elogio verdadeiro ou até uma ajuda financeira estratégica. A alma generosa não depende de grandes posses, depende de grande visão. Outro ponto importante: generosidade também é herança. Filhos de pais generosos aprendem a viver com equilíbrio, leveza e compaixão. Comunidades generosas florescem mesmo em tempos de crise. Ministérios generosos têm impacto profundo porque não retêm. Eles transbordam. E esse transbordo não vem de abundância, mas de convicção. O generoso entendeu que seu propósito é maior do que sua necessidade. E quem vive para cumprir um propósito não se afoga em contas. Ele se firma em missão. E sim, a generosidade também é um ato de fé. Porque ao dar, você está dizendo: eu não preciso controlar tudo. E isso liberta. Liberta do medo, do apego, da ansiedade. A alma que se entrega ao fluxo do dar e receber vive mais leve e, curiosamente, vive mais suprida também. Porque enquanto o mundo ensina que quem retém é esperto, Provérbios revela que quem reparte é sábio.
E a sabedoria, como já aprendemos, nunca vem sozinha. Ela sempre traz recompensas. E talvez agora você esteja sentindo um impulso de fazer mais, doar mais, servir mais. Mas aí vem um inimigo sutil, vestido de justificativa, a preguiça. Ela não grita, mas sussurra: faz isso amanhã. E é justamente essa voz que precisamos silenciar com a próxima chave. Uma que revela o quanto a negligência dos pequenos passos pode enterrar grandes sonhos. A preguiça é sorrateira. Ela não chega de repente como uma tragédia. Ela se infiltra devagar como um veneno diário. Provérbios fala dela com severidade, chamando atenção para o risco de uma vida estagnada por causa da negligência. E a verdade é que a maioria das pessoas não desiste dos seus sonhos. Elas apenas os deixam adormecer tempo demais. A preguiça se disfarça de descanso merecido, de vou fazer depois, de não é o momento certo ainda. Mas na essência, ela é resistência contra o propósito. Ela paralisa movimentos que Deus quer ativar hoje. O mais perigoso é que o preguiçoso não parece inativo. Ele está sempre ocupado com 1000 coisas, menos com o que realmente importa. Faz tudo, menos o essencial. A procrastinação, nesse sentido, é um pecado disfarçado de distração. E Provérbios alerta: como a porta gira nos seus gonzos, assim é o preguiçoso no seu leito. Ou seja, movimenta-se muito, mas não sai do lugar. O preguiçoso está sempre planejando, sonhando, prometendo, mas nunca executando. Isso é um desperdício espiritual e emocional. Quer combater isso? Comece pequeno. Estabeleça uma rotina, ainda que básica. Coloque metas simples para o dia e cumpra-as antes de inventar novas. Você quer escrever um livro? Escreva uma página por dia. Quer orar mais? Separe 15 minutos fixos, sem exceção. Quer mudar de vida? Acorde meia hora mais cedo. Parece pouco? Pois é no pouco que a consistência se fortalece. A disciplina vence a preguiça no detalhe, e o detalhe, dia após dia, vira legado. O sábio sabe disso. Ele age mesmo sem vontade. A preguiça também afeta a identidade. Quanto mais você adia suas responsabilidades, mais você começa a duvidar de si mesmo. A autoestima despenca, o entusiasmo some e a esperança começa a desaparecer. Você se compara, reclama, se sabota. Já reparou como a falta de ação rouba até a clareza de pensamento? O sábio entende que levantar e agir é muitas vezes o antídoto contra a confusão interior. Fazer o que precisa ser feito traz ordem, traz direção, e essa ordem reacende o ânimo. Outro sintoma da preguiça é o excesso de justificativas. Ah, hoje não deu tempo. Quando tudo estiver mais calmo, eu começo. Eu funciono. Melhor sob pressão. Mentiras bem embaladas que adiam processos importantes. O sábio, por outro lado, não negocia com desculpas. Ele entende que a procrastinação é cara. Cada dia sem plantar é um dia a mais sem colher. E ele prefere a dor da disciplina hoje do que o peso do arrependimento amanhã. Ele age com diligência, porque sabe que o tempo não perdoa o desleixo. E se você sente que a preguiça te aprisionou, comece com algo que quebre o ciclo agora mesmo. Levante, organize seu espaço, faça algo que você vem adiando há semanas. Isso muda o clima ao seu redor. Atitudes simples têm o poder de mudar atmosferas internas. E mais, celebre cada pequena conquista. Não espere aplausos. Comemore, por entender que você está dizendo sim ao seu propósito. A diligência não depende de motivação, depende de decisão. E quando a decisão se repete, a identidade se transforma. E com essa identidade fortalecida, algo muda até na maneira como você fala.
você começa a perceber que as palavras que saem da sua boca precisam acompanhar a vida que você está construindo. E é justamente isso que Provérbios vai nos ensinar no próximo princípio, que a língua não é apenas um detalhe, é um volante invisível que guia todo o destino. As palavras têm peso, muito mais do que a maioria imagina. Provérbios declara algo ousado e direto. A morte e a vida estão no poder da língua. Não é metáfora, é realidade espiritual. Com a boca, você pode curar ou ferir, levantar ou afundar, construir ou destruir. E o mais intrigante é que muitas pessoas vivem repetindo frases que sabotam sua própria história. Eu nunca dou certo. Tudo para mim é mais difícil. Eu sou um fracasso. Palavras como essas não saem e desaparecem. Elas se instalam, criam raízes, moldam crenças, e crenças moldam decisões. O sábio entende que sua fala não é neutra, ela planta. Cada palavra lançada é uma semente que germina com o tempo. E isso vale tanto para o que você diz aos outros, quanto para o que diz a si mesmo. Já viu uma criança desmoronar depois de ouvir "você é um inútil"? Ou um adulto renascer ao escutar "eu acredito em você"? Pois é, isso é o poder da língua em ação. Quem fala com sabedoria não desperdiça palavras, direciona com precisão. Ele não usa a boca como arma, mas como ferramenta de transformação. Na prática, isso significa desenvolver um novo vocabulário espiritual. Em vez de "isso nunca vai dar certo", diga "isso ainda está sendo construído". Ao invés de "eu não consigo", declare "eu estou aprendendo". A fé cresce à medida que é alimentada pelas palavras certas. E sim, você pode começar agora. Que tal escrever 3 declarações de vida e repeti-las pela manhã? Exemplo: eu sou guiado por sabedoria. Minha mente está sendo renovada. Meu futuro está sendo alinhado com propósito. Pode parecer simples, mas a consistência muda o ambiente interior. Mas atenção, o poder das palavras também se manifesta no silêncio. Às vezes, calar é o ato mais sábio que você pode praticar. Em uma discussão acalorada, o tolo grita. O sábio respira e escolhe o momento certo para falar, ou para não falar. Ele sabe que há lutas que não se vencem com argumentos, mas com postura. E sabe o que é mais curioso? Quem sabe calar no momento certo quando fala é ouvido com mais respeito, porque sua palavra não é banal, ela carrega autoridade. Outro ponto importante: evite usar a sinceridade como desculpa para ser cruel. Ser sincero não é despejar tudo o que sente de forma descontrolada. A verdade dita sem amor se transforma em pedra. O sábio sabe que cada conversa é um campo espiritual e que sua fala pode ser uma ponte ou uma bomba. Por isso, ele escolhe, com cuidado. Ele pensa antes de falar. E se perceber que falou demais, tem humildade para voltar atrás. Isso também é sabedoria. Reconhecer quando a palavra foi mal plantada. Você também pode treinar isso nas redes sociais. Pense 2 vezes antes de publicar aquela indireta, aquele desabafo venenoso, aquele comentário sarcástico. O que você está espalhando? Edificação ou confusão? Repreensão ou humilhação? O que entra pela boca contamina o corpo, mas o que sai da boca revela o coração. E é aí que Provérbios nos desafia. Alinhe a fala com a fé. Comunique o que transforma, o que levanta, o que cura. Seja intencional até nas conversas casuais. E com a boca bem alinhada, surge uma exigência ainda maior. Viver aquilo que se fala, porque não adianta declarar com os lábios e desmentir com os pés. A integridade começa aí, entre o discurso e a prática. E é por isso que o próximo princípio não poderia ser outro. A integridade, esse alicerce invisível que sustenta tudo o que é verdadeiro. A integridade não é algo que se anuncia, é algo que se percebe. Ela não grita, não se exibe, mas sustenta. É o que você
É quando ninguém está assistindo, quando não há aplausos nem vigilância. Provérbios descreve o justo como alguém que anda em integridade, ou seja, que vive de forma coerente com o que prega, professa e acredita. O mundo está cheio de pessoas que falam bonito, mas vivem de forma rasa. O íntegro, mesmo em silêncio, transmite verdade. E essa verdade é o que mantém uma vida de pé quando as tempestades inevitáveis chegam. Ser íntegro é manter compromissos mesmo quando eles não são mais convenientes. É devolver o troco errado sem que ninguém peça. É entregar um trabalho completo mesmo sem cobrança. É não mentir na declaração de imposto. É agir corretamente não porque alguém está vendo, mas porque você sabe que Deus está. O íntegro não negocia valores por vantagens. E essa postura, embora discreta, tem um impacto imenso, porque ela gera confiança. E onde há confiança, há honra. E onde há honra, há favor. Integridade também é manter o mesmo padrão em todas as áreas. Tem gente que é honesta no trabalho, mas desonesta nas relações. Ou muito fiel na igreja, mas totalmente incoerente em casa. O sábio sabe que a integridade não é um departamento da vida, é o alicerce de tudo. E ela começa nos detalhes, no compromisso com horários, no respeito com quem não pode te retribuir, no cuidado com a própria palavra, porque quem é fiel no pouco está pronto para o muito. E o contrário também é verdade. Quer testar sua integridade? Observe como você trata as pessoas que não têm nada a te oferecer. Como você fala com o garçom, o porteiro, o motorista do ônibus. A verdadeira grandeza se revela ali. Provérbios mostra que Deus abomina balanças desonestas, ou seja, pesos diferentes para medir os outros conforme a conveniência. O íntegro usa a mesma régua para todos. Ele trata o pequeno com o mesmo respeito que daria a um rei, porque ele entende que cada pessoa carrega a imagem do Criador, e integridade também é ser transparente com as próprias falhas. Não é fingir perfeição, é assumir responsabilidade. O sábio erra, sim, mas ele não esconde. Ele admite, pede perdão, corrige o caminho. Porque para ele, a verdade é mais importante do que a reputação. E é por isso que ele cresce, com profundidade. Enquanto o dissimulado precisa sustentar versões, o íntegro simplesmente vive. E isso o liberta. Ele não precisa viver com medo de ser descoberto. Ele não tem nada a esconder, e isso é leveza. Na prática, viver com integridade é escolher ser inteiro, é alinhar mente, boca e ações, é não viver de aparência. É não fazer promessas para impressionar, nem omitir verdades para se proteger. O íntegro entende que a confiança é uma semente, difícil de plantar, demorada para crescer, mas quando floresce, ninguém arranca. E isso é o que faz do sábio alguém respeitado mesmo em silêncio, porque sua vida fala alto e sua conduta é seu maior argumento, e quando essa integridade é praticada com constância, ela se torna base para algo ainda mais desafiador: corrigir o outro com amor. Porque quem vive a verdade com humildade se torna apto para apontar caminhos, não com soberba, mas com compaixão. E é justamente essa maturidade relacional que o próximo princípio revela com sabedoria e sensibilidade. Muita gente acha que sabedoria é um dom místico reservado a alguns poucos privilegiados, mas Provérbios desmente essa ideia ao mostrar que sabedoria é uma escolha, e ela se renova todos os dias. Não se trata de acumular informações ou parecer inteligente. É sobre agir com inteligência espiritual, fazer perguntas certas e escolher com responsabilidade. É acordar e decidir: hoje eu não vou apenas reagir, vou refletir. Hoje eu não vou apenas sobreviver, vou aprender. O sábio não nasce pronto, ele se constrói. E o tijolo dessa construção é a decisão diária de crescer. Sabedoria não
É algo que se alcança uma vez e pronto. Ela se molda conforme a vida avança. O que era sábio ontem pode ser tolice hoje. E o que era incômodo ontem pode ser um alerta valioso hoje. O sábio está sempre em obra, sempre se ajustando, sempre aberto a aprender. Ele lê livros que desafiam, ouve pessoas que confrontam e encara erros como mestres. E mais importante, ele consulta a Deus antes de decidir. Porque ele entendeu que sabedoria começa no alto, mas se manifesta aqui embaixo, na rotina, na conversa, no sim que diz e no não que sustenta. Um exemplo claro disso, a maneira como você administra suas finanças. O tolo gasta tudo o que ganha, o sábio poupa, investe e organiza. Não porque ele tem muito, mas porque ele aprendeu a ser fiel no pouco. Ele não espera ter riqueza para agir com sabedoria. Ele planta sabedoria para colher riqueza. O mesmo vale para o tempo. O tolo vive distraído. O sábio vive intencionalmente. Ele entende que cada minuto tem um custo espiritual e que o maior investimento não é no que se tem, mas no que se é. E isso vale para relacionamentos também. A sabedoria não entra em qualquer vínculo, não responde a qualquer provocação, não se envolve em qualquer confusão. O sábio escolhe onde pisa, com quem anda, o que alimenta. Ele entende que palavras têm poder e, por isso, cuida daquilo que diz e também do que ouve. A sabedoria protege a mente, e uma mente protegida toma decisões mais leves, mais justas e mais duradouras. Viver com sabedoria também é aceitar que nem tudo será compreendido de imediato. Tem dias em que o silêncio é a resposta mais profunda, e tem escolhas que só serão validadas pelo tempo. O tolo desiste rápido, o sábio persevera, porque ele sabe que a colheita pode demorar, mas virá. Ele não se guia pelo que sente, mas pelo que sabe. E o que ele sabe foi refinado em orações, dores, experiências e conselhos. Sabedoria, no fim das contas, é uma memória viva de tudo o que foi aprendido com humildade. E se você se sente distante disso, não se preocupe. O começo é simples. Comece com perguntas. Isso faz sentido? Isso honra a Deus? Isso me aproxima ou me afasta do meu propósito? Faça isso ao tomar decisões simples, como o que assistir, com quem sair, onde gastar energia. Sabedoria é uma lente. Ela muda a forma como enxergamos o mundo, as pessoas e nós mesmos. E quando ela passa a ser um estilo de vida, tudo ao redor se alinha. Porque onde há sabedoria, há ordem. E onde há ordem, há paz. Mas há um segredo que muitos ignoram. Sabedoria não vem de entender tudo, mas de confiar em quem tudo entende. Por isso, viver com sabedoria é caminhar com Deus todos os dias em todos os detalhes. E é justamente nesse estilo de vida que os milagres acontecem, não como mágica, mas como fruto natural de uma jornada bem conduzida. E agora que você conhece esse caminho, agora me diz, quantas dessas verdades de Provérbios já estavam diante dos seus olhos, mas nunca tinham sido tratadas como prioridade na sua vida? Quantas decisões erradas poderiam ter sido evitadas se a sabedoria tivesse sido sua conselheira, em vez da pressa, do orgulho ou da emoção? Talvez a resposta que você tanto buscava não estava em um novo curso, numa nova relação ou num novo recomeço, mas num velho princípio que você nunca viveu de verdade. Se tudo que você ouviu aqui hoje te confrontou em alguma área, ótimo, porque só o que incomoda transforma. A pergunta agora é: o que você vai fazer com isso? Vai assistir, concordar e seguir como se nada tivesse mudado? Ou vai pegar esse conteúdo e transformar em atitude, hábito e direção? A sabedoria de Provérbios não muda sua vida por mágica. Ela muda pela prática. Quais desses princípios mais mexeram com você? Foi o autocontrole, a integridade, o discernimento? Me conta nos comentários qual verdade mais te marcou e por quê.
Compartilhar isso não é só interação, é ativação. Quando você verbaliza, você valida. E quando escreve, você planta. E cada semente plantada com fé tem poder para virar colheita de transformação. E se você sente que esse conteúdo abriu seus olhos e precisa continuar nesse caminho, faz o seguinte: se inscreve aqui no canal agora mesmo. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum novo vídeo. Aqui, cada conteúdo é pensado para alinhar a mente com a verdade, o coração com o propósito e a vida com a sabedoria que vem do alto. Não se trata apenas de aprender, se trata de viver diferente. Porque quem vive com sabedoria, vive com poder, e quem caminha com provérbios não tropeça no óbvio. A próxima decisão que você tomar depois deste vídeo já pode ser o primeiro passo para uma vida totalmente nova.